Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Amém, queridos, a graça e a paz. Estamos aqui em mais uma live. Os irmãos estão chegando aqui. Amém. Graça e paz. Os irmãos estão chegando aqui aos pouquinhos. Amém. Bem, queridos, nós sabemos que não é a mesma coisa nos templos, mas como de costume, nós fazemos toda quinta-feira os nossos estudos. E como de costume, é claro que a gente lá na igreja fazia uma roda e aí havia aquela interação. E, queridos, não vamos deixar isso se perder. Vamos continuar interagindo. O que mais deixa o encontro legal, o encontro aconchegante, é a interação de vocês. Então, compartilhe. Aí no Facebook tem uma opçãozinha de compartilhar a live, porque aí as pessoas que não estão vendo no nosso Facebook vê no seu. E aí, talvez tenha pessoas até que não tenham no nosso Face, que tenham no seu e que possa assistir também essas lives. Olha, o irmão já está interagindo, dizendo que é de Parelhas, amém? Então, digam assim, irmão, se você for de outra cidade, se não for daqui de Timbaúba mesmo, mas você diz aí, eu sou de tal cidade. Manda coração, dá o seu legal, fala nos comentários, irmãos, é muito legal o momento de comentários, onde você pode fazer perguntas, onde você pode fazer considerações, dizer alguma coisa, tá, queridos? Esse momento vai nos fazer ficar mais juntos, amém? Bem, o tema da nossa aula de hoje, da escola bíblica, é hedonismo, tá? Eu já peço aos irmãos para abrirem em Eclesiastes capítulo 2. E já vamos começar interagindo. Os irmãos que acharem esse texto, tá? Dá o seu joinha, pode ser nos comentários ou pode ser lá nos cliquezinhos aqui que tem. Amém? O pessoal está entrando agora. Tá? Eclesiastes capítulo 2. Já vou pedindo para os irmãos ir procurando aí. Então, queridos, também eu quero dizer que se os irmãos disserem assim, ai, Raíla, não vai dar para eu assistir agora, vai lá no nosso YouTube, ou então, quando terminar essa live, você pode rever de novo, quantas vezes você quiser. A gente também tem a ferramenta do YouTube, que nós estamos também com um monte de música lá, e você diz, Raíla, meu repertório está muito repetitivo. Vai lá no nosso YouTube, ver algumas ideias de músicas, tá? Pio de Timbaúba, certo, queridos? Então, se você não puder assistir, Raíla, faltou internet. Aí depois, outro horário, você pode assistir quantas vezes você quiser, acessar quantas vezes você quiser, tá, queridos? Então vamos lá. Hedonismo, o que é isso, né? Eu achei duas definições bem interessantes sobre hedonismo, tá? É um assunto muito interessante. As duas definições, eu separei duas definições para ficar melhor.
A primeira definição é que o hedonismo é a busca pelo prazer sendo o único propósito da vida. Outra definição sobre o hedonismo, a palavra hedonismo, é uma filosofia grega e está ligada ao prazer como um meio de obter a felicidade. Então veja só, esses dois significados do hedonismo, eles são muito interligados. Ou seja, é a busca do ser humano por prazer em alguma coisa ou em alguém. Então, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Você se considera uma pessoa hedonista? Então vamos lá. A Bíblia, irmãos, eu vou até pegar aqui uma frase de um pastor. A Bíblia, ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Então a Bíblia é um livro que nós acreditamos, e é um livro, queridos, que rege a vida do crente. Nós batistas acreditamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela nos ensina várias coisas, e dentre elas está um livro chamado Eclesiastes, que acredita-se que foi Salomão. Quem já não ouviu falar sobre Salomão, né? Eu vou dar uma dicasinha aqui que talvez refresque. Quem já não ouviu falar sobre Davi, que matou Golias? Pois é, Davi, ele teve filhos, e dentre esses filhos estava Salomão, que agora é um rei. E Salomão, quem já não ouviu falar sobre o homem que teve 1000 mulheres, né? Quem já não ouviu falar sobre o templo de Salomão, que as escrituras vai falar no momento em que ele construiu um templo para Deus. Então, Salomão foi esse escritor desse livro, e no capítulo 2 ele vai expressar algumas coisas. Salomão vai escrever o livro de Eclesiastes e vai trazer muitos assuntos. Dentre eles está assuntos sobre a vaidade do homem, assuntos sobre a sabedoria. E agora ele vai falar sobre o assunto que está justamente no capítulo 2 que nós vamos ler agora. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. Eu disse a mim mesmo, olha o que Salomão disse, eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi, no íntimo, entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares e plantei nelas árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram de minha casa. Também tive mais gado e rebanho do que todos os que vieram em Jerusalém de mim. Versículo 8. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Até aqui, tá, irmãos? Salomão, ele agora vai estar no momento da vida dele em que ele vai se questionar, ele vai dizer assim, eu vou buscar prazer, eu vou buscar alegria em muitas coisas. É tanto que ele vai dizer que não se negou a nenhuma. Então, cada parte desse texto, Salomão vai dizendo em que ele buscou prazer. Então, no primeiro versículo, ele vai dizer assim, eu busquei prazer, versículo 3, ele vai dizer,
no íntimo do meu corpo, eu quis me entregar aos efeitos do vinho. Olha só, né? Quantas pessoas, e quem sabe você que está nos assistindo, tenha sido essa pessoa, quantas vezes você não se privou a beber? Quantas vezes você não se deixou levar pela insensatez, como ele vai dizer aqui no texto? Quantas vezes? Ele vai dizer que como muitas pessoas, gente, ele vai dizer que buscou prazer no vinho, na bebida, como muitos têm feito. Ele vai dizer que buscou prazer, queridos, em obras magníficas. Quantas pessoas, né, não se sentem muito felizes por construir uma casa ou outra? Outra coisa que ele vai dizer é que buscou alegria em cultivar jardins. Ele vai dizer que cultivou jardins e pomares e plantou nelas árvores frutíferas. Ele vai dizer que buscou alegria nisso. Outra coisa que ele buscou alegria, ele vai dizer: eu fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Ele vai dizer que buscou alegria em comprar escravos e também ele vai dizer aqui no versículo 8, acumular dinheiro. Ele vai dizer que buscou alegria em acumulando dinheiro. Ele vai dizer também que buscou alegria desfrutando em festas. Ele vai dizer que escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens. Ele vai dizer também, no mesmo versículo, que buscou prazer em mulheres. Outra coisa que ele vai dizer é que ele vai dizer que não me privei e nem me neguei a nada. Diga aí se esse homem não era hedonista. Diga aí se esse homem aqui, ele não buscou prazer nas coisas terrenas e nas pessoas também. É por isso, irmãos, que a gente deve meditar. Quando foi a última vez que nós buscamos prazer na pessoa de Deus? Eu também não vou me focar no extremo em que você não possa gostar de nada. Talvez você seja uma pessoa aqui que goste muito de planta, que está nos assistindo. Talvez você goste muito de ajudar as pessoas. Isso lhe dá alegria, isso dá prazer. Irmãos, o extremo é que muitas pessoas... Não quer dizer que é errado você ajudar as pessoas e que é errado você cultivar plantas. Não tem nada a ver com isso, isso é um extremo. Mas quando é um hedonismo em que você só sobrevive por causa daquilo, em que você dá toda a sua vida por causa daquilo, aí sim é pecaminoso. Aí sim nós estamos lidando com algo pecaminoso. A motivação de Salomão aqui foi errada. Ele quis buscar a felicidade nessas coisas e obtendo coisas também. Mas qual foi o resultado de tudo isso? Ele vai dizer no versículo 11, acompanhe comigo. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Olha só aqui. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Veja aqui a concepção de Salomão. Ele chegou no momento em que ele disse: isso não faz sentido. Então, queridos, tem até uma frase aqui de Agostinho. Ele vai dizer o seguinte: eu procurei o prazer, a beleza e a verdade, não em Deus, mas em mim mesmo e nas outras criaturas. E ao invés disso, a busca me levou à dor, à confusão e ao erro. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Salomão vai dizer no versículo 3 que ele não deixou de ser sábio porque buscou nessas coisas. Mas qual foi o resultado disso? Foi justamente o que o autor, muitos anos depois, vai escrever. Foi ilusão. Porque ele teve a motivação errada para buscar essas coisas. Irmãos, você já parou para pensar que todos nós, homens, mulheres, nós buscamos a felicidade, não importa os meios que a gente tem que usar, mas a gente busca a felicidade. E a gente vai ver, irmãos, o exemplo de Salomão. Foi isso, ele buscou em muitas coisas ele buscou. E a verdade, irmãos, é que
encontramos em nós mesmos um desejo que nenhuma experiência terrena pode nos satisfazer. Outro texto que eu vou ler aqui para vocês, que dessa vez esse daqui é de John Piper, do livro dele Satisfação em Deus, ele vai dizer o seguinte: Deus colocou a eternidade na mente do homem, encheu o coração humano de anelos. Anelos é a mesma coisa que anseio. Aí ele vai dizer: até que nós vejamos o quanto formidável é Deus, daí a formação de Agostinho, uma frase de Agostinho. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousamos em ti. Agostinho fez essa frase: inquieto está o nosso coração, quando o quê? Quando nós não descansamos em ti. Por quê? Aí John Piper vai explicar porque Deus, é interessante, irmãos, Deus ele fez esse vácuo. Você sabe que você tem um vácuo em você? Uma coisa que não faz... Isso aqui é ilusão, isso aqui é pouco, isso aqui é transitório, isso aqui... É tanto que C.S. Lewis mais tarde vai falar o seguinte, que nós, seres humanos, nós nos contentamos com pouco. É a pura verdade. Nós buscamos, desejamos algo pouco, que é nas coisas terrenas. E aí, voltando aqui, John Piper vai explicar essa frase de Agostinho, que inquieta está o nosso coração quando nós não descansamos em ti, é que o ser humano, enquanto ser humano, é não buscar na pessoa de Deus, não glorificar a Deus, não se voltar a Deus. Essa pessoa vai continuar com esse anseio, com esse anelo, com esse vácuo em si. E muitas vezes, irmãos, que a gente vai perceber aqui, basicamente aqui no livro de Eclesiastes, a gente vai ver que Salomão buscou em muitas coisas. Mas existem alguns extremos. Lembra que eu falei para vocês que todo ser humano e todas as pessoas querem ser felizes. E como isso é um desejo humano, e a gente vai ver que não existe nenhuma experiência terrena que nos satisfaça de verdade. E a gente vai ver que muitas dos nossos desejos, da nossa busca pela felicidade, ela muitas vezes é pecaminosa, sim. E algum dia John Piper vai dizer: você sabe por que você peca? Né? Interessante essa questão, né? Por que você peca? Por que a gente peca, né? E aí ele vai dizer que nós pecamos, e é uma pura verdade, porque o pecado nos traz promessas e a gente acredita nelas. O pecado diz que vai ser bom, o pecado diz que vai ser duradouro, ele diz que vai ser doce, ele diz que vai ser belo. O pecado nos traz clientes, filhos, fama, mas tudo isso é uma ilusão. E é interessante que aí é que entra a fé salvadora, que nós vamos ver, é que nós só vamos estar satisfeitos, só vamos nos sentir inteiros com a presença de Deus, com a pessoa de Deus em nossa vida. Irmãos, mas o que nós temos visto hoje é que as pessoas, elas têm buscado um Deus errado. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. As pessoas têm buscado um Deus na Bíblia que não existe. O Deus da Bíblia aqui está sendo muito diferente do Deus que as pessoas estão pensando por aí afora. Por exemplo, vamos ver agora uma parte do hedonismo dentro das igrejas. Quando a gente chega a ser hedonista, buscar prazer naquilo que me satisfaz. Quando a gente vai dentro das igrejas. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas muitas vezes você pensa assim, talvez você pense assim: eu só vou naquela igreja, eu só vou assistir aquele culto se for bom, se não for bom para mim, eu nunca mais volto lá, né?
E quantas vezes a gente já disse assim: eu vou naquela igreja porque o louvor é bonito, porque eu gosto, aquilo ali me traz muita paz e tal. Irmãos, não me entenda mal, ouvinte, mas o culto não é para você gostar. O culto é para Deus. O culto é para a divindade de Deus, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Não é para que se você goste ou não do culto. O louvor é para a glória de Deus. Isso você pode achar bonito, mas aquilo ali não é para satisfazer você. É para Deus. E já tem outras pessoas que pensam assim: aquela pregação foi muito dura. Ou naquela igreja, mas não, que aquela pregação foi muito dura. Aquela pregação, ela não foi nada para mim. Aquela pregação foi muito forte, eu não gostei não. Muitas vezes, irmãos, aí a gente começa a pensar, né? Eu até rio assim, porque a gente começa a pensar: a pregação da palavra de Deus, ela nos confronta. Mas hoje em dia, as pessoas não têm procurado ouvir a palavra e guardar no coração. Elas dizem: essa palavra é muito dura, eu nunca mais vou naquela igreja, eu não quero saber disso. Então isso é um hedonismo. Isso aqui é aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você gostar, você pega. Aquilo que você não gostar, você joga fora. Isso é um hedonismo. Isso é uma busca por prazer que está dentro das igrejas, as pessoas estão trazendo dentro das igrejas, e aí nós temos o resultado em quê? Igrejas que parecem boates, igrejas que não estão nem parecendo igrejas, estão parecendo um centro psicológico. É o que a gente está vendo hoje em dia. As pregações, irmãos, estão sendo focadas no ego, no egocentrismo. É você que determina a bênção. É você que pode pegar o lápis da mão de Deus e escrever sua história. É você que determina o que Deus vai fazer. É tudo você. Então, queridos, isso é um hedonismo, isso é uma forma de hedonismo que as pessoas estão trazendo para dentro das igrejas. Que isso não aconteça com você, que isso não seja a sua realidade, porque esse Deus que alguns estão criando por aí, que é desse jeito, não existe. E talvez com esse estudo você possa refletir no Deus em que você está adorando. Talvez ele esteja sendo quebrado nesse momento. E você vir a ele e você vê que ele não existe na Bíblia. Existe um texto que eu vou ler agora de Salmos 16, se você puder acompanhar comigo. Vou aqui abrir para vocês. Salmos 16, versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida, e a tua presença, a plenitude de alegria, a tua direita, a eterno prazer. Veja só, veja o que esse autor de Salmos vai falar. Ele vai falar: tu farás me conhecer o caminho da vida, a tua presença, a plenitude de alegria. Veja, irmãos, o fim do homem é este. O fim do homem é buscar em Deus a alegria verdadeira. É buscar em Deus. O homem só vai estar plenamente satisfeito quando ele buscar a alegria e a presença de Deus. Talvez isso não tenha sido real na sua vida. Talvez isso não tenha sido real na minha vida. Queridos, eu estava até comentando esses dias que talvez esse momento de quarentena seja um dos melhores momentos, espiritualmente falando, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de ouvir louvor, ouvir pregação para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas estão crescendo muito espiritualmente, talvez algumas pessoas estão amando, entre aspas, esse momento, porque elas estão tendo mais tempo de buscar a Bíblia, de buscar a Deus e de orar. Mas talvez, irmãos,
esse seja, talvez, seja um dos piores momentos para alguns crentes, para algumas pessoas, porque não leem a Bíblia, não oram, só dependem do encontro ou outro que acontece na igreja. Tem pessoas que às vezes só querem orar dentro da igreja, irmãos. Deus, ele deu livre acesso para você orar onde você estiver. Não é só dentro de uma igreja. Deus, ele te deu livre acesso, e eu tenho certeza que Deus, ele está proporcionando momentos para você pegar a sua Bíblia e ler. Para que esse não seja o seu fim, em que você seja o fim mesmo de você espiritualmente, você já estava meio assim, baleado, e aí com esse negócio aí foi que... Não, querido, que esse não seja o seu caso, que venha a ser de efeito contrário, que esse momento seja de avivamento, de mais tempo de oração, de mais tempo de ler a Bíblia. Uma certa vez, aqui, enquanto que esse autor aqui de Salmos, ele vai dizer que na presença do Senhor a plenitude de alegria, a alegria verdadeira, a tua direita, a eterno prazer. Certo autor uma vez vai dizer assim: eu me enganei tanto, eu temia tanto perder prazeres terrenos, que hoje eu vejo que eles eram falsos, esse autor vai dizer. E ele vai dizer que na presença do Senhor há delícias, quão suave se tornou para ele a presença de Deus na vida dele, o Deus verdadeiro na vida dele. Enquanto que, irmãos, vou voltar aqui para o texto de Eclesiastes, enquanto que alguns missionários, algumas pessoas dizem assim, alguns missionários dizem que deixaram tudo, alguns missionários que deixaram tudo por Deus, alguns deles vão dizer: eu não fiz sacrifício algum. Então, queridos, que nesse estudo nós venhamos meditar, que nesse estudo nós venhamos ver. Há um convite de Deus nesse estudo para desfrutarmos e buscarmos mais Ele. Há um convite nesse estudo onde a gente venha descartar os falsos prazeres. O fim desse livro de Eclesiastes, nós vamos agora pular para o capítulo 12 de Eclesiastes. Os últimos versículos que está no 13 e no 14 vai nos dizer como Salomão terminou o seu pensamento aqui. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão: teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará ao juízo tudo o que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então, queridos, o convite aqui é que a gente não perca tempo. O convite é que nós venhamos investir, eu não gosto de dizer essa palavra gastar, porque a gente nunca gasta com Deus, mas investir tempo a mais com a pessoa de Deus, para que a nossa satisfação, e aqui nesse estudo até agora, a gente viu que o resultado, nós só vamos conseguir ser satisfeitos, só vamos conseguir ter a plena felicidade. Algumas coisas nessa terra vão nos trazer felicidade? Vão, mas não vão ser plenas como a felicidade na pessoa de Deus. Vocês estão me entendendo? E aqui Salomão vai dizer que o fim de tudo teme a Deus, obedece aos seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Algum tempo atrás eu aprendi que temer a Deus, querido, eu perguntar a Deus, eu temer o que Deus pensa de mim, eu saber o que Deus pensa de mim. Temer a Deus está interligado a obedecê-lo, mesmo que isso não me agrade. Temer a Deus vai muito mais além. Eu já estou quase encerrando, tá, a live. E quero concluir, queridos, com uma canção que eu gosto muito dela. Espero que os irmãos tenham entendido esse estudo.
grande abismo tropecei e por estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, e as minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, a minha voz semeará tua palavra, pra mostrar o quanto eu te amo, Jesus. Eu me perdi no grande abismo tropecei, por estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. Essa é a nossa vida, irmão, sem Cristo. A minha voz não tinha quem chamar, e as minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram o mundo tua estrada, a minha voz semeará tua palavra, pra mostrar o quanto eu te amo, Jesus. Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento maravilhoso. Querido Deus, ó Senhor, quão falhos somos.
Como às vezes, Deus, somos hipócritas, Deus. Quantas vezes, Deus, nós temos tantas oportunidades de orar, de Te buscar, de nos alegrarmos em Ti, de nos satisfazermos com a Tua palavra, mas nós, Deus, sempre vamos para o outro caminho. Assim como essa canção, Deus, falou, Deus, que o Senhor, Deus, foi quem resgatou. Resgata-nos, Deus. Resgata-nos de novo, Senhor. Nos traz ao primeiro amor e que o hedonismo, Senhor, busca pelo prazer nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo como felicidade, venha ser substituído, Deus, pela busca ao Senhor, pela satisfação no Senhor. Embora, Deus, que algumas coisas venham nos trazer alegria, Deus, mas que a alegria nós sabemos e que venha fixar isso em nosso coração está em Ti. Ó Senhor, vem, Deus, transformar o nosso coração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. É assim que encerramos nossa oração, Deus. Resgata-nos, Deus, abençoa os Teus filhos, os Teus servos, aviva, Deus, cada um, Deus, abençoa cada um que está nos assistindo agora nesse momento, que se de alguma forma ou outra foi tocado por Ti, Deus, que nesse momento, Deus, venha quebrantar o seu coração, Deus, quebranta o coração dessa pessoa, Senhor, faz ela se voltar para Ti. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Acabou. Mas, se Deus quiser, nos próximos dias nós teremos mais, tá? Um abraço no coração de vocês. Até outro estudo.